vai acabar. Me conheces bem, tu sabes como sou. Não há como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai acabar? Me conheces bem, tu sabes como sou. Não há como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Deus que merece todo o nosso louvor. Por isso, vamos todos juntamente fazer a leitura do texto de Isaías, no capítulo 44, verso 6 até 8. Ele será projetado para que todos possamos ler a mesma versão. E o profeta escreveu assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então nulo fiz ouvir e não vos-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas.
há outros deuses. A mim, não. Não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha que nós conheçamos. Amém? Nosso Deus é o único Deus. O único que merece ser adorado, louvado, reverenciado. Ele é um Deus fiel. E nós o sabemos e temos experiência de vida. O Senhor se manifesta em cada momento do nosso viver com fidelidade. Sempre está conosco. Tu és fiel. Vamos proclamar isso cantando este belo hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, são as estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Acreditas, meu irmão, que Deus é fiel? Vamos agradecer porque de facto Deus é fiel. Pequenas frases de gratidão a Deus por aquilo que Ele é. Temos a oportunidade de participar deste momento de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão Vítor Almeida o favor de iniciar e depois eu próprio terminarei. Pequenas frases em que agradecemos a Deus porque de facto nós sabemos que o Senhor é fiel. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra chegou até nós e ela nos mostra quem Tu és. Porque Tu te revelas ao nosso coração. Tu és um Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus único a quem nós adoramos, a quem servimos e com quem queremos estar por toda a eternidade.
Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste o Teu Filho Jesus para que isso fosse possível. Obrigado por tudo quanto fazes por cada um de nós. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos participar da leitura do texto de João, capítulo 15, os primeiros 4 versos. E vamos aprender com Jesus que Ele é a videira verdadeira. Vamos ler? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Temos que melhorar as palmas, não é? Isto cada um a bater palmas para o seu lado, não dá. Permanecemos no amor do nosso Deus. Os irmãos sentem que Deus vos ama. O que seríamos nós sem Ele? Como já temos dito muitas das vezes, nós conhecemos o amor porque Deus é. Ele é a fonte de todo o amor. Se Deus não fosse, não havia amor. Muitas das vezes questionamos se Deus existe ou Deus não existe. E nós nos esquecemos até por isto, por este simples facto. Se Deus não existisse, não havia amor, porque Ele é a fonte do amor. Por isso os nossos corações devem estar gratos. Eu sou grato. E os irmãos também? Vamos cantar? Eu sou grato. Vamos lá. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo foi-me dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vamos cantar.
cantar este sentados, enquanto os nossos irmãos diáconos vão receber os nossos dízimos e as nossas ofertas. E este sentimento de gratidão deve estar presente no nosso coração. Os irmãos podem sentar. Este sentimento deve estar presente no nosso coração. Muitas das vezes, nós durante o culto fazemos a oferta como quase que um ato sacrificial. E aquilo que nós precisamos todos de perceber é que a Bíblia nos ensina a sermos gratos com tudo quanto Deus nos dá. Também com os bens. Ele providencia aquilo que nós precisamos. Então, cantando este hino, cantando este coro, nós devemos mostrar a Deus gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão pelo pão que pomos na mesa, gratidão porque podemos entregar ao Senhor dízimos e ofertas daquilo que Ele nos tem dado. Vamos cantar enquanto os nossos irmãos diáconos recolhem a nossa oferta. Eu sou grato por tudo o que tenho, um tesouro maior deste mundo foi-me dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor Em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Mais uma vez. Uma das coisas que nós teremos que saber fazer é cantar bem e louvor para o nosso Deus. E como é bom ouvir a igreja louvar ao Senhor com alegria.
E é com alegria que nós vamos agradecer. Agradecer as ofertas levantadas e pedir que o Senhor as abençoe, que o Senhor de facto as multiplique, que nós possamos saber bem usar as ofertas e os dízimos que são entregues para que o Evangelho possa continuar a prosperar na cidade de Alcobaça. Eu vou pedir à nossa irmã Lourdes Carneiro, por favor, de nos dirigir nesta palavra de oração. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nunca teremos palavras que cheguem para te agradecer tudo aquilo que tu és nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui em liberdade. Te agradecemos, Pai, por podermos ofertar com todo o nosso coração. Porque és tu, Senhor, que a cada dia nos sustentas, Pai. Porque nada somos por nós mesmos, Pai, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Porque tudo aquilo que tu és, Senhor, tu nos enches das tuas bênçãos. Tu nos enches, Senhor, da tua fidelidade, Senhor. Graças te damos, Pai, porque podemos ofertar com alegria. Obrigada por cada um que ofertou. Obrigada também por aqueles que ainda não puderam ofertar, mas que têm o coração grato, Pai, em tudo aquilo que tu és, Senhor. Que dês sabedoria, Senhor, para administrar todas estas ofertas, todos estes dízimos, Pai. Que sejas tu em cada situação, em cada pormenor, Pai. Que sejas tu em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos e louvamos o teu nome para sempre. Obrigado, meu Deus. Meus irmãos, antes de iniciarmos a nossa meditação desta manhã, eu vou-vos pedir encarecidamente. Sabem o quê? Exatamente. Desliguem os vossos telemóveis, por favor. Antes que tenhamos mais um concerto de telemóvel durante o tempo de ceia. Se por acaso não tiverem telemóveis, mas tiverem despertadores na carteira, desliga os despertadores também, está bem? Eu vou-vos dizer porque é que digo isto. Uma amiga nossa uma vez assistiu a uma conferência. E volta que não volta, tocavam telemóveis. E ela indignou-se muito. E ela estava com outras colegas numa conferência, era uma conferência de professores, e às tantas ela dizia às colegas, parece impossível, as pessoas trazem os telemóveis, não os desligam, o preletor está sempre a ser interrompido e as pessoas não veem. E de repente começou-se a ouvir um som e aquilo tocava e ninguém parava aquilo, até que de repente ela se lembrou, era a mala dela que estava a tocar. Ela esqueceu-se, tinha lá o despertador dentro da mala. Então ela nunca mais se lembrou que tinha o despertador e o despertador tocou àquela hora. A mulher pegou na mala, saiu disparada e no fim foi pedir perdão ao preletor porque se tinha esquecido de desligar o despertador. Irmãos, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, para olharmos o texto entre os versos 12 a 14. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 até 14. Como os irmãos sabem, estamos a estudar, de facto, a primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo quer ensinar o seu jovem irmão, pastor, a ter alguns cuidados com aquilo que era a situação da igreja de Éfeso. Paulo quer ensinar também com o seu próprio exemplo. Quer chamar a atenção de Timóteo, porque em tudo ele precisava de estar na dependência de Deus. Em todo e qualquer momento, Timóteo tinha que sentir que nunca estaria sozinho. E uma das coisas que Timóteo tinha que perceber claramente da experiência de Paulo é que em todos os momentos Deus conforta. Em todos os momentos Deus conforta, porque Deus é fiel à sua palavra. Paulo dizia a Timóteo, e dou graças ao que me tem confortado. E, meus irmãos, para que não houvesse qualquer tipo de dúvidas, ele vai exatamente dizer quem é que o tem confortado. Quem é? A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério.
Uma das coisas que qualquer pastor tem que ter é a convicção plena de que Deus nos escolheu para estarmos no seu ministério. Uma das coisas que qualquer líder de igreja tem que ter é a convicção plena de que, independentemente dos momentos que a igreja passe, é Deus que o tem que confortar e Deus quer a nossa fidelidade em todo e qualquer momento. Mas, meus irmãos, isto é verdade para o pastor, mas é verdade para todos os ministérios da igreja. Quando nós temos a responsabilidade de sermos professores da escola dominical, nós temos que perceber que temos que ser fiéis à palavra, fiéis àquilo que a palavra do Senhor nos ensina, porque só assim nós somos servos bons perante o nosso Deus, porque transmitimos a fidelidade de Deus quando estamos a ensinar numa escola dominical. E isto é verdade desde as crianças até aos adultos. Mas o outro sentimento que nós temos que ter como professores da EBD é que em tudo Deus está disponível para nos confortar. Isto significa para nos apoiar, para nos ajudar, para nos incentivar, para nos ajudar a esclarecer bem aquilo que a palavra deve dizer a quem nos ouve. O sentimento que um diácono deve ter numa igreja é o sentimento de que Deus o escolheu para que de facto ele fosse diácono, ou seja, ele fosse servo. Os irmãos lembram-se como é que os diáconos foram, como é que o grupo de diáconos foi criado lá no Novo Testamento, certo? Foram criados para servir, para cuidar das pessoas. Os apóstolos pediram àquele grupo de irmãos, e diz o texto algo que é absolutamente fundamental, cheios do Espírito Santo, para que servissem os órfãos, as viúvas da comunidade. Como os irmãos sabem, a igreja inicialmente ela se reuniu, ela vivia em comunidade mesmo, e as necessidades vinham por todos os lados. Os apóstolos queriam fazer a sua obra missionária, queriam propagar o Evangelho, mas preocupavam-se com as pessoas e por isso eles pediram que um grupo de irmãos se juntasse como diáconos, como a diaconia, como aqueles que servem, aqueles que estão prontos a ajudar. E de facto, o Senhor Deus lhes mostrou o grupo de pessoas que devia fazer esse trabalho. E é importante que hoje os diáconos da igreja sintam isso também. Que Deus vos escolheu para o ministério. E que Deus vos quer confortar. E espera que sejamos fiéis. É importante que aqueles que lideram os departamentos sintam que Deus quer a vossa fidelidade. Aqueles que estão a cuidar das nossas crianças, que sintam que estão a fazer trabalho, no cuidado que têm para com elas, no ensino que prestam desde tenra idade, sabendo que Deus os conforta e Deus vos quer fiéis. O texto é bem claro, dou graças ao que me tem confortado. Paulo sente a presença do Senhor na sua vida. E a pergunta que nós temos que fazer a nós próprios é, no ministério que a igreja nos dá, nós temos sentido o conforto do nosso Deus? Quando dirigimos a igreja no louvor, quando nós pedimos à igreja que se una a uma só voz para louvar ao Senhor, nós sentimos o conforto de Deus? Sentimos que estamos a fazer a sua vontade? Hoje de manhã, na escola dominical, tivemos a oportunidade de estudar a questão da adoração verdadeira. Qual é a verdadeira adoração? Como é que se dá a verdadeira adoração a Deus? É aquela que se dá em espírito e em verdade. O que é que isto significa? O que é que significa? Um de cada vez, faz favor. O que é que significa a adoração em espírito e em verdade?
Não ouço. Completo, totalmente. Como? Sincera. Uma entrega total do coração a Deus. Mas o que é que significa? Mas o que é que significa exatamente em espírito e em verdade na prática? Em primeiro lugar, a maneira como adoramos. Meus irmãos, em primeiro lugar, a existência do homem foi feita para quê? Para adorar a Deus. Sim? Todos em conjunto. Foi para isso que o homem foi feito. Às vezes nos congressos e tudo mais, a gente pergunta qual é a grande... Não, sermos missionários. Não é verdade. Não é verdade. A primeira finalidade da existência do homem é adorar a Deus. Ponto. Nós, para adorarmos em espírito e em verdade, em primeiro lugar, nós temos que estar com o sentimento de adoração a Deus. Em segundo lugar, temos que o fazer de forma verdadeira. Nós não podemos ter o corpo aqui e a cabeça no almoço que vai fazer de caminho, não é? Na viagem que vou fazer amanhã. Não. Nós temos que estar cá completos, como se foi dito há pouco. Temos que ser completos na nossa adoração, não é? Nós temos que ter o sentimento de serviço. Entrega. Estes são os 3 pilares da adoração. Reparem, Jesus tem esta conversa com quem? Com a mulher samaritana. Não é? A mulher samaritana o que é que procurava? Procurava perceber quem era aquele homem que lhe pedia água, como é que ele tinha afrontado todas as regras sociais, como é que ele tinha coragem de falar com aquela mulher, sendo ela ainda por cima uma pária da sociedade. E Jesus vai lhe dizer que ele quebra todas essas barreiras, ele quer o coração daquela mulher, quer transformá-la e quer que ela seja sua missionária ao seu povo. Porque aquela mulher de repente percebeu que aquele homem era muito mais para além daquilo que ela conhecia, muito mais para além daquela que ela tinha ouvido, porque Jesus lhe estava a dizer exatamente quem ela era. E punha-se o problema da adoração. Mas, Senhor, nós para adorarmos é aqui na Samaria ou é lá em Jerusalém. E Jesus vai ensiná-la nem aqui nem lá. A adoração que Deus quer é aquela que é feita em espírito e em verdade. E, meus irmãos, nós para sermos líderes de igreja, nós para sermos pastores, nós para sermos diáconos, nós para sermos professores, nós para sermos líderes de mulheres, líderes de jovens, nós para sermos líderes de louvor, nós temos que ter esta mesma postura. Temos que ser fiéis e verdadeiros. Nós queremos sentir o conforto de Deus na nossa vida. Nós queremos ser apoiados, suportados por Ele. Nós temos que ser fiéis. Paulo está a dizer isso exatamente a Timóteo. Reparem, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel. Paulo era fiel. A fidelidade no ministério, a partir do momento em que ele teve o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, aquele homem foi fiel e Deus o confortava, independentemente de todas as tribulações que ele passou, e nós sabemos que foram muitas. Paulo estava a ensinar isto a Timóteo na prática. E ele dizia porque que era fiel, porque da sua fidelidade Deus o pôs no ministério. E disse, a mim, reparem bem, meus irmãos, a mim, que de antes fui o quê? Um santinho, não é? Fiz tudo bem. Só por isso é que Deus me pôs no ministério. Deus só põe no ministério os santinhos, certo? Mas põe os santos, certo? Certo. Paulo, quem é que ele tinha sido? Olha, fui blasfemo, fui perseguidor, fui opressor, mas, adversativa, não é? Mas,
independentemente de tudo isso. Mas alcancei misericórdia. Meus irmãos, quando nós nos disponibilizamos para o ministério, nós alcançamos misericórdia de Deus. Porque não há um homem sobre a face da terra, nem um sequer, que por si só seja capacitado para falar em nome de Deus. Se nós falamos em nome de Deus, nós o fazemos porque Deus é misericordioso para conosco. Não há um homem sobre a face da terra, nem nunca existiu, a não ser o próprio Filho de Deus, que pudesse falar em nome de Deus. Nós só podemos fazer pela misericórdia que Deus tem por cada um de nós. E Paulo tem este sentimento, e Paulo vai ensinar isto. Deus usa o que é fiel e Deus recupera aquele que quer ser fiel, porque foi isto tudo que Deus fez. Deus o recuperou, eu alcancei misericórdia. E depois ele explica porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ele que se julgava um excelente seguidor de Deus, que servia o Senhor Deus Jeová, que cumpria toda a lei de Moisés, ele estava exatamente a perseguir a igreja de Cristo. Mas foi Deus, na sua misericórdia, que o foi buscar, que o recuperou, que lhe disse: Paulo, esse não é o caminho, duro é para ti fazer o quê? Como é que diz a palavrão que está lá? Recalcitrar contra o aguilhão. O que é recalcitrar contra o aguilhão? Havia um pastor que nós ouvimos muitas vezes, que se chamava Damaso da Silva, não é? Doutor Damaso. Ele dizia sempre, muitas vezes, recalcitrar contra a vara que espeta. Era muito duro. Paulo dá o exemplo do homem que conduz a junta de bois e que para os conduzir os vai espetando com a vara. Duro é para ti lutar contra a força, contra o espeto que a vara te está a dar. E a vara era o próprio Deus a trabalhar nele e a dizer: Paulo, o que é que tu estás a fazer? Porque me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? E Deus exerceu a sua misericórdia sobre ele. E aquele homem que era perseguidor e que matava e que apoiava a morte dos crentes, passou ele a ser perseguido, passou ele a ser maltratado, passou a ser apedrejado, abandonado como morto. Mas é extraordinário, como ele diz, mas ainda aí eu sinto o conforto que Deus me dá. Pela sua misericórdia eu estou no ministério que Ele me deu. Sim, meus irmãos, às vezes a nossa vida é dura. Às vezes temos momentos de desespero. Eu sei que alguns irmãos aqui esta manhã têm o coração apertado porque algumas preocupações estão na sua vida. Eu sei. Mas Deus ainda sabe melhor. E nós precisamos de fazer aquilo que Paulo fez, entregar a nossa vida a Deus. Continuamos a ser fiéis, independentemente das circunstâncias. Independentemente daquilo tudo que está à nossa volta. Nós temos que continuar a ser beneficiários da misericórdia de Deus no nosso viver. Sabendo que o Senhor recupera aquele que quer ser fiel. O Senhor está ao nosso lado para nos confortar, para nos orientar. E Paulo termina: e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé. A graça do nosso Senhor, aquilo que efetivamente nos salva, aquilo que nos atrai para o nosso Deus, a manifestação da garantia de Deus nas nossas vidas, no nosso viver, no caminharmos com Ele, no sabermos que temos vida para além desta vida. Ele diz: e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé. Sim, nós depositamos a nossa fé em quem? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo o Senhor. E sentimos a bênção de Deus. Paulo diz: e o amor que há em Jesus Cristo. Como é bom sentir o amor que há em Jesus Cristo trabalhando em nós. Deus abençoa o fiel. Por muito que passes, por muito que tenhas que sofrer,
num aspecto ou no outro, lembra-te, o amor de Deus está lá. Quando somos fiéis, o amor de Deus está lá. A graça do Senhor nos toca. O exercitar da nossa fé deve ser permanente. Deixemos que Deus nos abençoe e nos recupere. Uma das grandes dificuldades que a Igreja enfrenta nos nossos dias tem exatamente a ver com o vacilar da fé. A atração do mundo é muito grande. Aquilo que o mundo quer oferecer ou aquilo que o mundo parece oferecer de bom é demasiadamente atrativo. É fácil abraçarmos aquilo que o mundo quer dar. E por vezes, alguns vacilam na sua fé. Alguns põem em questão a sua vida espiritual com Deus. E normalmente, meus irmãos, começa por uma coisa muito simples. Quando isto começa a acontecer, normalmente as pessoas dizem: eu deixei de orar ou eu tenho dificuldades em orar. E quando se corta a oração, o que é que acontece? É a mesma coisa que deixarmos de respirar, não é? Se nos tirarem o ar durante alguns segundos, nós já começamos a ficar aflitos. Aquilo que Paulo quer dizer a Timóteo com tudo isto é: olha, a graça de Deus te toca, permanece na tua fé, não vaciles nela, porque Deus aí te conforta, Deus te sustenta, independentemente das circunstâncias. E nós precisamos de perceber exatamente esta mensagem. Nós precisamos de perceber que isto é verdade para Timóteo, mas é verdade para nós também. Não nos deixemos atrair pelo aquilo que é bonito do mundo. Não vacilemos na nossa fé, meus irmãos, não vacilemos, mantenhamos firme a nossa fé. Quando nós pomos em causa os nossos princípios, a nossa fé, a nossa moralidade, a nossa ética, nós pomos tudo em causa. Nós perdemos valores, nós perdemos o alvo, nós perdemos o nosso caminhar. E aquilo que nós desejamos como igreja é continuar a dizer conforme Paulo diz: mantermos firmes na fé, porque a graça de Deus nos toca. O seu conforto está disponível para nós. A alegria de servirmos ao Senhor é grande. A bênção de Deus está disponível para nos ser dada. Percebemos nós isto? Compreendemos nós que em tudo isto o amor, o profundo amor de Deus se manifesta de uma forma muito especial. Por isso, servir ao Senhor deve ser algo que nos deve sempre animar. Deve ser algo que nós devemos ter com alegria. A possibilidade de servir ao nosso Deus deve ser algo que nos mova, que nos encha, que nos conforte, que nos dê ânimo e que possamos dizer todos: vale a pena servir ao nosso Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena beneficiar daquilo, deste conforto que Deus nos quer dar em cada momento. Paulo tinha esta lição para dar a Timóteo. A palavra do Senhor tem esta lição para nos dar esta manhã. Saibamos ser fiéis. Deixemos que o conforto de Deus nos toque. A sua misericórdia se manifesta em nós, mantendo-nos fiéis a tudo o que é o seu ensino. Isto é um tempo especial na vida da igreja, o tempo de ceia do Senhor. Eu vou pedir aos nossos irmãos diáconos, por favor, de virem à frente. E conforme temos dito, nós queremos que toda a igreja sinta que este é de facto um tempo de comunhão entre todos nós, de comunhão com Deus, em que recordamos algo tão extraordinário, nem mais nem menos do que o momento em que o próprio Filho de Deus se dá para que fôssemos reconciliados com o Pai e pudéssemos dessa forma ir à sua presença. A
ceia do Senhor é para aqueles que já deram o seu testemunho público nas águas do batismo, já desceram as águas. Todos aqueles que já o fizeram, nós os convidamos a participar da ceia do Senhor conosco. Mesmo os irmãos de André e Cristina são convidados a participar da ceia do Senhor, se assim o desejarem fazer. Vamos ter um momento de oração. Vou pedir à nossa irmã Isabel Granada o favor de nos dirigir uma palavra de oração. Obrigada, Pai, por participar desta tua ordenança, o teu amor, da tua entrega, na cruz, em nosso lugar. Obrigada pelo teu corpo crucificado, pelo simbolismo do pão. Nós, ao tomarmos vamos perceber as bênçãos que temos. Podemos perceber também a responsabilidade que temos enquanto tivermos pouco de vida aqui neste mundo. Que nós sejamos tuas testemunhas aqui, na nossa vida, no nosso dia a dia, enquanto andamos, enquanto vivemos, enquanto temos pouco de vida aqui neste mundo. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar-nos, para que o mundo veja que tu estás em nós. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos a grandeza deste teu amor. Ser até ao sangue, ao ter do teu sangue por cada um de nós. Que nós sejamos a chave e é isso. Tu te agrades com a vida de cada um de nós. Vai participar desta ordenança. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esta bênção, por este privilégio. Venham à mesa, convida ao Senhor. Venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Este é o meu corpo, comamos do pão. Venham lembrar-se de mim. Este é o meu símbolo da salvação. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de
graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Paulo falava da sua própria experiência. Ele sabia que fora a misericórdia de Deus, a sua graça que o tocara, lhe invertera o caminho de Imaús, o caminho de Damasco. Foi o amor de Deus que nos tocou um dia. O amor que foi revelado na cruz do Calvário. O amor que fez com que Jesus se desse espontaneamente, de livre vontade, para que nós nos reconciliássemos com Deus, para sermos usufrutuários da misericórdia de Deus. Por isso, como poderemos nós não ser fiéis? O desafio é este, meus irmãos, em cada dia, sermos fiéis a este amor. Em memória do Senhor Jesus, comamos deste pão. Venham à mesa, convida ao Senhor. Venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Venham do cálice o vinho beber, venham lembrar-se de mim. Este é o meu sangue, oh, venham viver, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti.
início de cada mês, nós sempre celebramos a ceia do Senhor. E como temos dito, reafirmado e continuaremos a fazê-lo, isto não é um mero ato religioso, muito menos isso. No início de cada mês nós queremos lembrar sempre, toda a Igreja quer recordar que um dia alguém verteu o seu precioso sangue para nos dar misericórdia, para nos dar conforto, para nos mostrar o caminho da salvação. Estamos a chegar à altura da Páscoa. Daqui a um mês, se Deus permitir, lá estaremos. E nós recordaremos como foi importante aquele momento na história da humanidade. É o ponto mais importante de toda a história da humanidade. Às vezes, no entanto, nós esquecemos-nos de que aquele é o momento em que Deus mostra a sua misericórdia, mas nos desafia a sermos fiéis. Mas tem um compromisso connosco, dizendo que sempre estará connosco para nos dar conforto, para nos levar ao colo em qualquer momento do nosso viver. É melhor atender porque deve ser do céu. Uma das coisas que sempre me incomoda é perceber o momento em que Jesus ficou sozinho no Getsemane. Pela graça de Deus já tive a oportunidade de estar lá. Meus irmãos, o sentimento que vem ao nosso coração quando nós estamos naquele local é perceber como naquela noite escura deve ter sido difícil para Jesus estar ali sozinho e ver que as suas gotas de suor se transformaram em gotas de sangue. E eu perceber que sou indigno. Eu não merecia estar aqui. Mas é pela misericórdia de Deus que nós aqui estamos. É pela sua graça que nós aqui estamos. É pelo seu profundo amor que nós aqui estamos. Em memória do Senhor Jesus. Com o maior sentimento de gratidão, de respeito, tomemos deste cálice. Vamos ficar de pé para juntos cantarmos este coro. Gloriosa troca. A troca em meu lugar que Jesus fez. Ele estava lá onde eu devia estar. Como pode ser que o bom e justo se fez homem, veio para morrer pelo mais vil pecador, como sendo eu seu inimigo, o sofrimento em meu lugar tomou. Lá naquela cruz carregou minha maldade sobre ele. Sua retidão pela fé minha é. Aleluia.
declarado justo, nele sou. Como é possível que em Jesus, como a seu Filho, o Pai me recebeu e assim me adotou? Sua perfeita vida de obediência ao Pai, ao crer então me ordenou e perdão me deu. Carregou minha maldade sobre ele. Sua retidão pela fé minha Aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo sou. Aleluia, glória seja a Cristo, por seu sacrifício, declarado justo. Aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo sou. Aleluia, glória seja a Cristo, por seu sacrifício, declarado justo, nele sou. Declarado justo, nele sou. Declarado justo, nele sou. Sim, meus irmãos, nós somos declarados justos, não porque sejamos, mas porque Ele é. Graças a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso. Que os irmãos tenham uma semana abençoada, sintam a presença do seu Santo Espírito, que o Senhor em tudo vos acompanhe e guarde. Aqueles que nos visitaram, sempre que desejarem, a porta está sempre aberta para vos receber de braços abertos. Que a bênção de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu amado Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.